Quero me apresentar aqui, eu sou Antônio Ribeiro, dou estudo bíblico. E tenho alguns estudos bíblicos aqui em DVD, temos o tema sobre futebol é pecado, temos um tema bíblico aqui, um estudo bíblico que prova que a mulher cristã não pode usar brinco, batom e roupas sensuais. Queremos também falar aqui sobre o pecado no sexo. Então, enfim, temos um gama de temas bíblicos, de estudo bíblico, com o qual nós damos nas igrejas, palestras para a família. Falamos sobre casamento, divórcio, adultério, falamos sobre virgindade tem valor, um culto, um estudo para a mocidade. Enfim, temos inúmeros. Pela misericórdia de Deus, Deus nos tem agraciado com esta capacidade. E o nosso contato, através do WhatsApp, é o 961615770. E também temos o nosso Facebook, Antônio Estudo Bíblico, @hotmail.com. Nos acessa, nos convida, nos faça um convite pela WhatsApp ou pelo Facebook, nós estamos prontos a lhe atender. Se tiver alguma pergunta a nos fazer, estiver no nosso alcance, nós queremos transmitir, dizendo com isto que não somos mestres, não somos doutores, somos apenas alunos de escola bíblica dominical. Mas Deus nos tem agraciado pela sua bondade. Eu quero aqui neste assunto aqui abordar um assunto o qual eu achei interessante numa reunião de obreiro, o qual o pastor falou, e é muito edificante para a família, para pastores que cuidam de ovelhas, para pastores que se gastam na obra. Deus, ele tem um propósito em cada pessoa. E aqueles que ele chama para a sua obra, ele tem capacitado com o dom. E muitos são chamados para serem pregadores, outros para serem cantores e outros para serem pastores. Enfim, tem inúmeras chamadas de Deus, classificações de chamadas. Então, o pastor, nesta reunião de obreiro, ele nos falou algo que chamou a atenção. Ele falou, como diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, a respeito do trono branco, a respeito do galardão, a respeito da recompensa que nós iremos ter naquele grande dia. Para quem fizer a obra, será galardoado, será recompensado por Jesus. E um determinado pastor, esse pastor da reunião, ele falou uma parábola, dizendo que um determinado pastor se apresentou diante de Jesus para apresentar as obras que ele fizera. E começou a se apresentar. Jesus falou: tudo bem, sei que você é pastor, sei que você liderou uma grande igreja, então me conta o que você fez para me te galardoar, dar o teu galardão, a tua recompensa. Então ele começou a falar: Senhor, aqui está um grande número de obreiros, o qual eu me dediquei, eu me gastei, eu orei, eu jejuei por eles, eu aconselhei, eu dei exemplo, eu ensinei na palavra, eu tomei muito cuidado para escolher obreiros para a tua seara, e aqui está um grande número de obreiros. Aqui também tem um conjunto das irmãs abençoado, irmãs afinadas, irmãs santificadas, espirituais, também para fazer a tua obra na terra. Aqui também existe um grupo de mocidade, Senhor, que eles louvam o teu nome, jovens comprometidos, jovens até que pregam, jovens que têm zelo pela tua casa, pela tua obra, jovens de testemunho. E aqui também tem um conjunto das crianças, as quais eu procurei pessoas capacitadas, orei, o Senhor me revelou, e eu escolhi pessoas direcionadas pelo teu Espírito Santo para cuidar das crianças. E aqui tem um grupo de crianças abençoados, crianças cheias do conhecimento, crianças batizadas com o Espírito Santo. Enfim, aqui tem um grupo abençoado para te louvar. Também aqui tem um grupo de obreiros, um grupo de missionários também, obreiros missionários, que eles se dedicaram às suas vidas para fazerem a obra, para viajarem, e nós ali, com sacrifício, com esforço, nós conseguimos sustentar eles, com o Senhor abençoava, e nós sustentava ele na obra, mantinha a família dele bem, dava casa para morar, dava um salário para ele se manter, cuidava dele, dava assistência, visitava. E eles estão aqui, um grupo de obreiros, de missionários. Aqui também tem um grande coral, Senhor. Um coral ao qual eles louvam o teu nome, eles se deram as suas vidas. O maestro, se o Senhor colocar o maestro para liderar aqui um grupo, o Senhor vai ver que eles são pessoa abençoada e preparada, e vai te agradar. E esse coral também aqui é afinadíssimo. Melhores escolas, melhores treinos, melhores condições para se formar esse coral.
uma banda aqui também, instrumentos de música aqui, eles também sabem tocar para te louvar. Então está aqui o que eu fiz. Então naquele momento Jesus falou, eu quero lhe parabenizar pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu preparo, pelo seu amor e pelo seu zelo pela minha casa, pelo meu povo, pelos meus filhos, pelas almas que você ganhou. Agora você está faltando uma coisa, você me apresentar. Ele falou, o que, Senhor? Olhou para o lado, viu os conjuntos, viu os obreiros, viu os missionários, viu as crianças, viu os adolescentes, viu as irmãs. Senhor, o que está faltando aqui? Começou a olhar em volta de si. Senhor, o que falta? Jesus falou assim, você não me apresentou uma coisa. Ele, o que, Senhor? O que faltou? O que foi que eu não apresentei? Eu fiz uma obra, Senhor, excelente, eu fiz uma obra abençoada. Faltou alguma coisa? O que foi? Aí Jesus naquela hora olhou para ele e falou assim, cadê a sua família? Cadê os seus filhos? Cadê a sua esposa? Aí ele, sim, a minha família. Eu precisava, Senhor, realmente te apresentar, mas deixa eu ver aqui. No grupo das irmãs, onde está minha esposa? E ele começou a olhar, começou a procurar e não viu a esposa dele. Ele pediu, irmã, a senhora, por favor, ache minha esposa aí para trazer aqui para me apresentar ela para Jesus. Então procuraram a esposa do pastor e não encontraram. Aí Jesus falou, cadê sua esposa, não veio? Ele falou, Senhor, não veio. Sua esposa não veio? E seus filhos vieram? Aí ele falou, mocidade, procura meus filhos aí no meio da mocidade. E não encontrou os filhos daquele pastor. Então Jesus falou assim para ele, olha, você fez um trabalho excelente. Você se gastou tanto na obra, mas você esqueceu de uma coisa mais especial que eu coloquei nas tuas mãos. E é a tua família. Você teve tempo para evangelizar, você teve tempo para orar, você teve tempo para visitar, você teve tempo para evangelizar, você teve tempo para ensinar, você teve tempo para jejuar. Só não teve tempo para cuidar da sua família, para cuidar da sua esposa. Você não teve tempo para aconselhar sua esposa, para aconselhar os seus filhos. Você não teve tempo para cuidar deles, dar atenção para eles. Você não teve tempo para ensinar a eles. Você muito mal orava por eles, muito pouco se lembrava deles, preocupando-se com a obra, preocupando-se com as almas. Um bom trabalho, mas para ser excelente, você precisava me apresentar a sua família primeiro. Porque na Bíblia nos relata que primeiramente é Deus, em segundo lugar é a família e em terceiro lugar é a igreja. É isso que tem acontecido na vida de muitos pastores. Às vezes dentro da igreja, eles estão tão dedicados, estão tão empenhados para buscar, para cuidar, para dar atenção, para recepcionar, para fazer amizades, para não entristecer ninguém, para conquistar, para fazer a obra ali com tanta boa vontade. E muitas vezes esquece da sua própria família, da sua própria casa. Muitas vezes deixa seus filhos viverem uma vida de mundanos. Muitas vezes deixa sua esposa viver uma vida de mundana. Muitas vezes não dá atenção, muitas vezes não passeia com os filhos, não passeia com a esposa. E a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida bem da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. Também está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, dizendo que se o homem não cuida bem da sua casa, ele cuidará bem da igreja do Senhor? Então é coisa para nós meditarmos. Como é que está a nossa casa? Como é que está a vida espiritual dos nossos filhos? Como é que está a vida espiritual da nossa esposa? Muitas vezes existem pastores que deixam, concordam, liberam seus filhos se vestirem como mundanos. Estamos numa época de corrupção, mas a Bíblia ela reprova o comportamento de vestimentas mundanas. Muitas mulheres de pastores é um escândalo. Muitas vezes o V dela é um V que escandaliza, chama atenção. E muitos pastores não têm visão espiritual para cuidar da vida espiritual da sua esposa. Lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10, diz que existem vestes de prostitutas. Então há necessidade do pastor cuidar da sua casa, dos seus filhos e da sua esposa. Que Deus